a gente tinha interrompido, então, enquanto a Amanda falava sobre. Ela falou em diferentes momentos sobre a questão do trabalho, né? E a relação óbvia que isso tem com a escravidão. E me chamou a atenção porque na programação da Flavir desse ano, nós ouvimos também o Felipe Lott, que é bisneto do general Lott, que atrasou o golpe militar por 5 anos. É um militar, foi um militar legalista muito importante na história do Brasil. E a filha do general Lott, neta do Felipe, foi assassinada enquanto denunciava o fato. Ela era uma deputada caçada pela ditadura, ela foi eleita deputada, foi eleita por professoras e enfermeiras, e foi caçada pela ditadura e estava em busca de um filho que estava sequestrado, era um filho da luta armada, Nelson Lott, quando foi assassinada aqui em Lambari. E por 40 anos se acreditou que isso foi um crime passional. Hoje em dia o Felipe, com as pesquisas deles, questiona se não foi um crime político da ditadura, mais um crime político da ditadura. Mas o que me chamou muito a atenção na fala do Felipe foi o seguinte, em que ele dizia que o general Lott ele teve um apoio das bases militares que não era do generalato. Ele foi um cara que, quando foi ministro da guerra do Juscelino Kubitschek, ele criou a carreira dos sargentos. Os militares entravam, eram soldados, cabos, sargentos, eram demitidos, não podiam progredir na carreira. E eram pessoas que passaram 10, 15 anos no serviço militar, a partir dos 17 anos, e estavam muito pouco adaptadas à sociedade civil. E ao criar a carreira militar dos sargentos para a partir dali, o general Lott, através dessa medida trabalhista, que saneou uma questão social muito importante no Brasil. Muitos dos praças eram negros, né, inclusive, e tal. Ele depois acabou tendo um apoio dos praças do Exército para as posições dele. E a filha dele também foi eleita defendendo as profissões das mulheres à época, que eram enfermeiras e, enfim, o trabalho no Brasil sempre foi uma questão muito sensível por conta da herança escravocrata, né, de um dos países que teve a experiência escravocrata mais extensa no mundo, foram mais de 300 anos. Isso transborda para o trabalho doméstico, né, que é uma coisa muito característica do Brasil, muito marcada no Brasil. Começa com a lei do ventre livre, 1872, e vai ganhar o primeiro direito trabalhista em 1972, 100 anos depois. O último, quando Getúlio Vargas fez a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que tem sido super atacada nos últimos anos, de 2016 para cá, fica explícito lá que o trabalho doméstico, jardineiros, cuidadores, não sei o quê, ficam excluídos desses direitos, porque eram sido por gente preta. Então, me parece que a questão do trabalho no Brasil é mais extensa, inclusive, assim, tem esse chão da escravidão, mas alcança até mesmo a dimensão política, né? Os grandes sindicalistas brasileiros da ditadura, desse período em que a resistência a isso era trabalhista, não era de outra natureza, e isso é muito curioso. Foi uma informação que a feira reuniu, trazendo o pensamento afrocentrado e história política do Brasil. E eu queria que a Amanda retomasse a partir daí, que foi também, você estava nesse campo aí, antes do intervalo, né? Sim, até se puder colocar o slide, né? Eu estava falando assim de como que a gente viu, né, através da minha primeira parte da explanação, como a população negra foi uma população que trouxe tecnologia, desenvolvimento, trouxe tanta coisa para esse país e continua no subemprego, assim, continua com os piores índices, né? Quando a gente fala de economia, quando a gente fala de condições de trabalho e tal, né? Sendo que foi essa população que lutou por leis trabalhistas, sendo que foi essa população
que lutou por melhores condições de trabalho. Por que que essa população continua, né? Porque o racismo realmente faz isso conosco, né? Então, assim, o racismo, ele não deixa, né, que a população negra desse país ocupe os lugares que são seus por direito, né? Então, aqui eu estava mostrando esse jornal falando que tem diversas vagas de trabalho aí, de emprego, e todas elas, grande parte delas, pede boa aparência, que na verdade significa, ou essa, ou qualquer outra expressão semelhante, é uma expressão de racista mesmo, né? Que está dizendo aqui boa aparência, eu estou dizendo o quê? Que eu não quero pessoas negras, né? Trabalhando para mim. E se vocês pensarem que a gente está falando isso só com empregos, né? Ah, um emprego ali, uma recepcionista, um emprego ali que a pessoa vai lidar com o público, enfim, não, né? Até no livro, né, do Projeto Quirino, o Tiago traz dois casos de trabalhadoras domésticas que fizeram a denúncia, né, abriram um boletim de ocorrência denunciando tanto patroas quanto essas empresas, né, que contratam assim cuidadores, de que a oferta de que essas pessoas fizeram a publicação ofertando, né, vaga de emprego e dizia, mas não aceitamos pessoas negras, pessoas gordas e tal. Então, isso recentemente, né? Então, isso não mudou, né? Continua acontecendo e continua em todas as esferas, né, de trabalho. Pode passar, Lelo? E isso acontece, né, por conta dessa frase aqui que a Preta Rara comentou, né, porque o trabalho doméstico acaba sendo algo hereditário para mulheres negras, né, mulheres pretas, né? Então, quando a gente está falando de divisão de trabalho, não só em relação a gênero, mas também em relação à raça, né? Quando a gente coloca o fator gênero e raça aqui junto, e para falar de divisão de trabalho, né? Mulheres negras ocupam os piores índices, né? E aí existe uma pesquisa deixa eu até pegar aqui certinho, da revista Gênero e Número, né? Que ela trouxe essa pesquisa dizendo que as mulheres negras não conseguem mudar a realidade, não só porque falta vaga na universidade. Por exemplo, o problema não é só, não tem vaga. Não, às vezes até tem a vaga lá, mas ela não consegue acessar a universidade porque, por exemplo, todo o trabalho doméstico é reservado a ela, né? Então eu me recordo da minha mãe falando, né? A minha mãe terminou a educação básica, já tinha nascido, né? Quando ela terminou a educação básica, e eu me recordo de quando eu era adolescente, quando eu estava entrando na universidade, dela falar que ela teve um desejo muito grande de fazer faculdade. E lá no trabalho dela, eles até incentivavam várias trabalhadoras a fazer faculdade, várias colegas delas, colegas brancas, né, fizeram faculdade, né? Mas ela não pôde fazer porque ela não tinha com quem me deixar, ela não tinha, ela tinha que fazer o trabalho de cuidar da minha avó, cuidar de mim, cuidar de todo o trabalho doméstico, né? Então, essa pesquisa diz isso, que não é só a questão de, tem que ter cotas, não é nem só isso. Existe várias camadas que impedem mulheres negras de acessar o mercado de trabalho. E nessa pesquisa até fala que muitas mulheres gostariam de fazer faculdade, só que não conseguem por conta de todos esses fatores, né? Que acabam ainda
sendo de responsabilidade principalmente de mulheres pretas, né? É, e aí existe essa pesquisa, que é uma pesquisa que não é nenhuma novidade que eu estou trazendo aqui para vocês, né, gente? Né? De que grande parte das trabalhadoras domésticas do Brasil são negras e grande parte das mulheres que estão no subemprego também são mulheres negras, né? E aí tá a Preta Rara, ela lançou esse livro, Eu, Empregada, né, doméstica, contando da sua vivência e contando também de como ela acabou se tornando assim nesse mundo da internet, né, por meio de uma página do Facebook, sendo assim porta-voz de muitas outras trabalhadoras domésticas que acabavam enviando depoimentos na sua página, né, do Facebook. E ela acabou sendo essa porta-voz, assim, né? E eu trouxe a Preta, mas tem várias outras também hoje no Instagram que fazem esse trabalho, assim, né? Pode passar, Lelo. Aqui eu trouxe uma citação da Lélia Gonzalez falando justamente disso, né, que eu acabei de falar, né? Então diz o seguinte: tudo isso é acrescido pelo problema da dupla jornada que ela, mais do que ninguém, tem de enfrentar. Antes de ir para o trabalho, tem que buscar água na bica comum na favela, preparar o mínimo de alimentação para os familiares, lavar, passar e distribuir as tarefas dos filhos mais velhos, com os cuidados dos mais novos. As meninas, de modo geral, encarregam-se da casa e do cuidado dos irmãos mais novos. Após adiantar, né, entre aspas, os serviços caseiros, dirige-se à casa da patroa, onde permanece durante todo o dia, e isso sem contar quando tem de acordar mais cedo, 3 ou 4 horas da manhã, para enfrentar as filas dos postos de assistência médica pública para tratar de algum filho doente, ou então quando tem de ir às reuniões de pais nas escolas públicas, a fim de ouvir as queixas das professoras quanto aos problemas psicológicos, bem entre aspas, ela coloca aqui, né, de seus filhos, que apresentam um comportamento, entre aspas, desajustado, que os torna dispersivos ou incapazes de um bom rendimento escolar. Então, Lélia Gonzalez, né, já estava dizendo aqui, né, na década de 70, isso que as pesquisas estão comprovando hoje, né, que a dificuldade das mulheres negras, né, de acessarem não é por falta de inteligência, de capacidade, não, é o racismo mesmo que faz com que elas permaneçam no subemprego, né? Pode passar, Leno. E aí existe, né, um ranço colonial muito grande, né? Então, quando a gente fala de mulheres negras ascendendo o mercado de trabalho, existe esse ranço muito grande, né? Eu não sei se eu falei o ano passado aqui, mas isso é algo que eu falo muito, assim, né? Que eu hoje, né? Eu ocupo uma posição, assim, hoje eu tenho um trabalho e um nível de escolarização que, assim, pouquíssimas pessoas do meu convívio, né? Isso, lógico, tirando as pessoas do meu trabalho, né? Mas que pouquíssimas pessoas no meu convívio têm, né? Porque dentro da minha família não tem, dos meus colegas, enfim, não tem, né? E quando a gente se reúne, né, mulheres pretas, para falar sobre, não que a gente se reúne para falar sobre situação de racismo, né, mas quando a gente se reúne para conversar, enfim, que surgem desabafos sobre situação de racismo, as situações são todas iguais, dependente do nível de escolarização, dependente do trabalho, do nível de acesso, enfim, é tudo igual, né? Então, eu hoje sou praticamente a única professora negra do meu campus, né? E se contar todos os professores da universidade toda, que tem 13 campos, eu acho que não deve ter 10 professoras negras, não deve ter, tá? E no meu campus só tem eu.
E mesmo assim, e eu sendo, né, a única professora negra do trabalho, eu sou praticamente a única professora que usa crachá no trabalho, né? Porque no crachá está lá escrito que eu sou docente, então eu coloco assim como se fosse assim um escudo meu, aquele crachá, porque a todo momento lá eu sou confundida com alguma coisa, né? Ou sou confundida com alguma colaboradora da limpeza, ou sou confundida com estagiária, enfim, a todo momento lá eu passo por isso. Isso que eu estou usando crachá. Imagino se eu não tivesse, né? E eu já passei por quase todas as humilhações possíveis, desde colegas de trabalho até pessoas que não me conhecem, assim, né? Não tem nenhuma relação comigo, né? Mas que se acham no direito de fazerem comentários, né, sobre a minha pessoa. Então, esse ranço colonial, ele realmente ele faz com que a gente continue vendo notícias como essas, né? Então, eu coloco aqui 3 fotos de mulheres negras que são mulheres assim que vão ilustrar muito o que é esse ranço colonial, né? Então, a primeira é a Cleonice Gonçalves, né? Que era uma trabalhadora doméstica, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. E por que, que ela foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil? Porque a patroa dela simplesmente achou que o trabalho dela era um trabalho muito essencial, né? Que ela não podia ficar em casa, né? E provavelmente essa patroa obrigou essa mulher e colocou assim praticamente em cárcere privado, porque eu me recordo dessa história de muitas trabalhadoras domésticas que não podiam voltar para casa durante a pandemia, tá? Porque os patrões não deixaram, né? E aí a gente vê aquilo que o Tiago Rogério fala no podcast, né? O quanto que a sociedade brasileira, principalmente a branquitude brasileira, é preguiçosa, né? Isso é preguiça, né? Então, assim, o que matou essa mulher foi o racismo e a preguiça, né? Porque essa patroa poderia bancar o salário dessa trabalhadora e deixá-la segura dentro da sua casa. Com certeza ela poderia ficar ali naqueles meses, né? Lavando seu próprio prato, lavando sua própria roupa, fazendo sua própria comida. Com certeza ela poderia fazer isso, mas ela não fez por puro racismo mesmo, né? Depois tem a Mirtes Renata, né, que é a mãe do menino Miguel, que foi uma criança que foi assassinada, né, pela patroa, uma patroa branca, que deixou essa criança sozinha no elevador, né? Enquanto a Mirtes, pasmem, né, cuidava do cachorro dessa mulher, né? Então, assim, é muito cruel tudo que foi feito com essa família, né? E eu coloquei também a Erika Hilton, né, a deputada Erika Hilton, né, porque ela que protocolou, né, o projeto contra a escala 6 por 1, né, que é uma escala que também é um resquício, né, uma herança da escravização, né. Então, coloco essas 3 mulheres aqui, né, para ilustrar muito o que a gente tem discutido sobre essa questão do trabalho no Brasil, né? E como que a população negra ela é fundamental para o trabalho do Brasil, não só o trabalho braçal, como as pessoas insistem em acreditar, mas por toda a tecnologia, pelo desenvolvimento de técnicas e de ciência fundamental, importante para o funcionamento dessa sociedade, né? Pode passar. Aqui tem o poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, né? Que é um poema assim lindíssimo da Cristiane Sobral e que fala muito desse processo, né, de descoberta, né, da força que a literatura, que o conhecimento tem na vida das pessoas, né?
que eu não vou ler aqui porque eu já estou bem atrasada, mas eu deixo para vocês, como é um poema bem longo, eu deixo para vocês procurarem esse poema. Podem procurar até vídeos no YouTube da própria Cristiane Sobral declamando, né? A Cristiane, que é uma atriz de primeira qualidade, assim, e ela vive declamando os seus textos, né? Aqui, para a gente iniciar a discussão sobre política, eu deixo uma frase do Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus, que diz: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças, né? Então, da mesma forma que eu poderia ter trazido vários trechos, né, de livros que falam sobre trabalho, né? Louças de Família, que foi um recente que eu li agora, né? Meu Deus, Eliane. Ai, vou ter que descobrir, vou ter que pegar depois. Marques, Eliane Marques. Ainda bem que a Aline está aqui. Eu tô péssima hoje para lembrar nomes, né? Louças de Família, o próprio Quarto de Despejo e tantos outros, né? O próprio é, 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 Olhos d'Água e tantos outros que vão falar sobre trabalho, né, no Brasil. Mas aqui na parte da política eu não tenho como não falar de Carolina, né? Carolina que fala de tudo, na verdade, né? Fala de trabalho, de educação, de tudo, mas política foi uma das frases que a deixou muito conhecida, né? Então, por isso que eu trouxe aqui para abrir. E pode passar falar sobre como que a população negra ela agiu fortemente na política brasileira, né? Ela atuou e ainda atua, né? Eu trouxe lá para vocês já no início duas deputadas negras, né? A Benedita da Silva e a Érica Hilton. Trouxe também a dona Laudelina Campos, e tantos outros, né, que já atuaram politicamente. E aqui eu trouxe outros nomes importantíssimos que influenciaram muito a política brasileira, né? A primeira é a Dandara, eu trouxe essas ilustrações, né? Por que eu trouxe ilustrações? Né? Porque essas mulheres elas existiram antes da fotografia, né? E essas mulheres, elas, como a gente não tem uma foto delas, né? Existe algo que é muito violento também que o racismo faz com as mulheres negras, né? O primeiro é colocar uma imagem só para representar um monte de mulher negra, né? Então, existe uma imagem de uma mulher com turbante que ela é usada para representar um monte de mulher negra. Então, Luísa Maim falam que é ela, Maria Filipa de Oliveira falam que é ela, Aquatume falam que é ela, a própria Dandara, Teresa de Benguela, todo mundo eles falam que é essa mulher, né? Da mesma forma, a Carolina Maria de Jesus, eu já vi uma pessoa vendendo bottom da Maria Firmina dos Reis com o rosto da Carolina. Já vi gente. Então, assim, isso é o que o racismo faz mesmo, né? E também uma outra coisa que o racismo faz é dizer que essas mulheres não existiram, né? Só porque a gente não tem documentos sobre elas, né? Então, tanto Dandara de Palmares, né, quanto Luísa Maim foram mulheres importantíssimas, assim, né? Que lutaram por liberdade, né? Não só a liberdade da escravização, né? Mas também a independência do país, né? Porque existia, né, uma balela, né, é, que se lutasse, né, pela independência, a abolição aconteceria. Isso foi uma conversa, né, uma balela mesmo,
mas muitas pessoas negras estiveram lutando pela independência política do Brasil e, consequentemente, né, pela abolição da escravatura. Então, a Dandara, ela lutou, assim, ela era uma grande guerrilheira, assim, né? Ela sabia táticas de guerra muito bem, né? Ela era muito estrategista e ela lutou pela liberdade até o fim, né? É, quando ela estava prestes a ser capturada, ela se suicida, né? Porque ela luta pela liberdade até o fim. E a Luísa Maim, ela foi um dos grandes nomes da Revolta dos Malês, né? Que foi uma revolta, uma das mais importantes revoltas do período colonial ali, né? Que ela realmente, depois da Revolta dos Malês, muitas leis foram modificadas, né? Por conta dessas revoltas. Eu trouxe só essa e a da Maria Filipa, né? Que vem logo depois, mas existem várias e várias e várias revoltas que aconteceram no Brasil durante o período colonial, assim, muitas, 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 muitas mesmo, sabe? E essas foram assim as que hoje a gente tem nos livros de história e tal, né? Mas tiveram várias. A Maria Filipa de Oliveira, ela também foi muito importante na independência que a gente fala da independência da Bahia, né? Então, lá na Bahia se comemora o 2 de julho até hoje, né? Falam que foi uma grande revolta, né? Uma grande rebelião, né? Pela independência, e eles falam que a independência não é 7 de setembro, e sim 2 de julho. E a Maria Filipa foi uma grande figura importantíssima ali, né? Porque ela atuou tanto derrubando ali embarcações de portugueses, quanto também ela usou como arma folhas de caçanção, né, para lutar contra alguns portugueses. Então, ela teve tanto várias estratégias diferentes, né, de guerra. E uma delas foi utilizar essas folhas, né? Então, ficou muito conhecida por esses dois episódios, né? Tanto de conseguir derrubar embarcações, quanto esse outro, né? Pode passar. E esses nomes, com certeza, foram nomes que foram totalmente apagados da história, né? E além das três mulheres que eu comentei, né? A Dandara, a Maria Filipa e a Luísa Maim, nós temos esses outros três nomes. O André Rebouça já tinha falado dele, o José Carlos do Patrocínio e o Luiz Gama. O Luiz Gama era filho da Luísa Maim, né? E até o Tiago Rogério fala, né, que ele que deu à luz a mãe, né, no podcast, porque foi por meio dos escritos do Luiz Gama que a gente tem documentos, né, sobre a vida da Luísa Maim, né? O Luiz Gama, ele nasceu livre, mas com 10 anos ele foi vendido como escravizado pelo próprio pai, né? E depois, quando ele teve noção de que o que foi feito com ele era crime, né? Ele lutou pela sua liberdade, né? E conseguiu libertar não só ele, mas muitos outros escravizados, né? Porque os três, né? Eles foram abolicionistas muito importantes, né? Que juntos lutaram pela abolição e lutaram. E o Luiz Gama foi uma pessoa que ajudou a libertar, comprou alforrias, enfim, né? E ajudou a libertar muitos, muitos escravizados, né? Então, esses nomes foram nomes que foram importantíssimos para a política brasileira,
porque eles influenciaram, né? E o André Rebouças influenciou muito, né, na política brasileira e foi um dos nomes que tinha grande influência ali para ajudar no processo de abolição, né? Então, assim, eu sei que você hoje esse discurso, né, de que a princesa Isabel libertou escravidão. Eu sei que hoje esse discurso já é fortemente combatido nas escolas, né? Mas é importante a gente ver também o quanto existia intelectuais, políticos, advogados, escritores, negras e negros que atuaram fortemente nesse processo, né? E construíram junto essa abolição, né? Pode passar. E aí, após, né, a abolição, a monarquia ruiu, né? Porque ela não o regime da monarquia é um regime que só se sustentou por conta do regime escravocrata, né? Então, com a abolição em 88, logo em 89 a monarquia ruiu também. E aí, Domingues vai dizer que depois da abolição a gente pode pensar a organização política e social do movimento negro em 4 etapas, né? A gente teve toda essa organização que teve antes da abolição e depois da abolição a gente teve algumas etapas, né? A primeira etapa que ele vai falar, que é logo pós a abolição até o golpe do Estado Novo, que vai falar sobre organizações, né? Então a gente não vai ter ali uma figura e tal, não, a gente vai ter organizações, coisas que já acontecia, né, antes da abolição, né? Tanto nos quilombos quanto na própria cidade mesmo já havia essas organizações negras, mas após a abolição isso se torna mais forte, né? Então, a gente vai ter clubes, grêmios e associações em todo o país. Uma porque o Clube dos Brancos não aceitavam pessoas negras, e outra porque as pessoas negras queriam mesmo se organizar, tá? E esses clubes, eles não era só entretenimento, eles tinham essa organização política muito forte, era desses clubes que saíam, né, nomes, né, para concorrer a cargos políticos, enfim, que saíam grandes atuações, né, manifestações, organização de manifestações, de greves, enfim, né? Então, a gente teve em São Paulo o Clube 28 de Setembro, né, que foi a mais antiga, né, que surgiu em 1897, né, e também o 13 de Maio dos Homens Pretos, fundado em 1902, né, esses são as mais antigas, né. Fora isso, também teve outros grêmios, e também a gente vai ter aqui a fundação de 2 elementos importantíssimos. O primeiro é a imprensa negra, né, que vai ser fundamental, né, que já existia bem antes também, né, lá com Machado de Assis, enfim, mas que vai se fortalecer aqui nesse período, né? E a Frente Negra, que tem um cunho político forte aqui, né? Que também vai se fortalecer nesse período. Pode passar. E aí nós vamos ter aqui um nome importantíssimo, né, de uma mulher aqui do sul do país, né, de Santa Catarina, a Antonieta de Barros, né, que era jornalista e professora e a primeira mulher negra eleita para mandato popular, né? Então ela foi a primeira mulher, né, negra que foi eleita, né, para concorrer aí ao mandato, foi a Antonieta de Barros e ela agiu fortemente enquanto figura política, né, nesse combate. Tanto ela tinha 3 pontos importantes para ela, né? O combate ao racismo, né?
o combate ao machismo e ao sexismo, né? Então, ela lutou muito pelas mulheres e ela também falou muito sobre a educação, né? Então, por ser professora, ela tinha isso como bandeira muito forte, que era a educação. Tanto que ela que criou também o Dia dos Professores, né? Então, 15 de outubro, como uma homenagem ao Dia dos Professores, né? Foi criado por ela, né? E ela governou de 34 até 37, quando todos os partidos foram extintos, né? Então ela perdeu também ali o seu mandato, né? A Antonieta de Barros. Pode passar. A segunda fase é uma fase que vai ali toda a ditadura ali do Getúlio até a ditadura militar, né? Nesse período é um período ali que as organizações tiveram muitas dificuldades mesmo para agir, né? As agremiações por conta de governos autoritários, né? Mas, mesmo assim, ela continuou, essa resistência política negra continua acontecendo, né? Então, a gente vai ter ali em Porto Alegre, na década de 40, a União dos Homens de Cor, né, que tinha ali como objetivo integrar todos os homens, né, as pessoas negras, no território nacional, tanto a nível econômico quanto intelectual, né? E depois a gente vai ter algo que foi importantíssimo, né? Que foi o Teatro Experimental do Negro, né? O Teatro Experimental do Negro né? Foi uma organização artística, mas também política, fortemente política, né? Porque foi criada pelo Abdias do Nascimento, que foi um grande, né? Intelectual negro, brasileiro, e o Abdias do Nascimento, ele cria o Teatro Experimental do Negro porque ele vê uma peça de teatro que o personagem era negro, mas era um ator branco com a cara pintada de negro, de preto, que estava atuando, né? E a partir disso ele cria esse esse, o teatro, né, experimental do negro, que o objetivo era, além de criar espetáculos produzidos, encenados e com peças com temática negra, e encenado e produzido por pessoas negras, o TEM era muito mais do que isso, né? Era muito mais do que uma escola de atores, né? Era também uma organização política que ali alfabetizava pessoas negras, é, instruía as pessoas negras em relação a direitos trabalhistas, né? Principalmente muitas trabalhadoras domésticas participavam do TEM, né? Também como essa organização política e social que existia, né? Nesse período. E o TEM foi onde surgiu, se formou, né, ali, Léa Garcia, Ruth de Souza e tantos outros, né, atores e atrizes negros do nosso país, né? Pode passar. Eu tinha pensado num vídeo do Abdias, eu acho que dá tempo de passar, né, esse vídeo, que fala sobre o Teatro Experimental do Negro, né? É um vídeo de 8 minutos Uhum. e... Oi? Então, Amanda, eu acho que a gente vai ter que fazer uma transição de sala, porque a gente está fechando a sala a cada 1 hora por uma imprevisão que se repetiu do ano passado para cá. Eu sugeriria que a gente alternasse a sala, o Paulo vai botar uma tela de Mas eu acho transição. que dá tempo, Lelo, que tem 40 minutos só essa. Olha Tem lá. ainda 40 Tem o nessa. tempo aqui em cima, é. Ah, então tá, então vamos soltar o vídeo. Está na agulha aqui, vou trocar, vou fazer a transição aqui então. Tá. Legal, do Abdias sobre o teatro. Pam.
Voltei para o começo. Maravilha. Trocar aqui. Em 13 de outubro de 1944, um grupo de jovens juntou-se a Abdias do Nascimento e Aguinaldo Camargo para criar o Teatro Experimental do Negro. Conhecido pela sigla TEN, ele defendia os direitos à cultura e à identidade do negro brasileiro. As ações do Teatro Experimental do Negro realçavam a profunda dimensão política da arte e estética ao lutar contra a discriminação racial e de cor. O TEM nasceu das lutas anteriores de Abdias do Nascimento contra o racismo e de sua aventura pela América do Sul com os poetas da Santa Irmandade Orquídea. No Teatro Municipal de Lima, no Peru, eles assistiram à peça O Imperador Jones, protagonizado por um ator branco pintado de preto. Ali mesmo, Abdias do Nascimento resolveu fundar um teatro negro para lutar contra o racismo. Eu me lembro do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso. Não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes dela se concretizar, antes dela ser lançada. Eu ouvia no ouvido e passaria para o outro, porque realmente, nesse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro. Um ano em Buenos Aires, trabalhando com o Teatro Del Pueblo, ele se preparou para isso. Mas quando voltou ao Brasil, ele foi preso, condenado à revelia por ter resistido ao racismo anos antes. Na penitenciária de Carandiru, ele criou o Teatro do Sentenciado. Os presos criavam as peças, fazendo eles mesmos as músicas, os cenários e figurinos. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias. Tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda que era aqueles criminosos perigosos. Estava lá cantando cançonetas. Nós tivemos 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zeba Coco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso, mas eu me lembro do juiz. Mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. Como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. Ao sair da prisão, Abdias levou seu projeto de teatro negro ao Rio de Janeiro. Composto de pessoas de origem humilde, o TEM teve como primeira tarefa a alfabetização e formação cultural dos seus atores. Muito mais que um grupo de encenação teatral, era um espaço de conscientização e tomada de posição política, de luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas e por políticas públicas de igualdade racial. O TEM organizou a Convenção Nacional do Negro, que apresentou à Assembleia Nacional Constituinte de 1946 uma série de medidas do combate ao racismo. Olha, eu trabalhei, eu participei do Teatro Experimental Negro durante 5 anos. Nós montamos, acho que 6 peças, 5 ou 6 peças. Desde o Imperador John, depois Todos os Filhos de Deus Têm Asas, Mulher Sonhador, depois Aruanda, depois Filho Pródigo, Luiz Cardoso. O TEM se unia aos africanos e antilhanos do movimento da negritude, como os poetas Leopoldo Sédar Senghor, mais tarde presidente do Senegal independente, Léon Damas, da Guiana Francesa, e Aimé Césaire, mais tarde governador de Martinica, que faziam da criação poética um ato político, inspirando e fortalecendo a luta africana pela liberdade. No primeiro Congresso Negro Brasileiro, realizado pelo TEM em 1950, a tese
de Ironides Rodrigues sobre a estética da negritude suscitou uma fértil e polêmica discussão. Decidiu-se pela criação de um museu de arte negra. O TEM assumiu o projeto, passando a colecionar peças e incentivar artistas negros. Incentivou um rico diálogo com críticos e criadores que colaboraram doando obras e participando de debates. Em 1955, quando acontecia no Rio de Janeiro o 36º Congresso Eucarístico Internacional, o Teatro Experimental do Negro promoveu o concurso de Cristo de Cor, sob orientação do sociólogo Guerreiro Ramos. Teve a colaboração de grandes artistas intelectuais e figuras públicas, como Dom Helder Câmara, Diná Silveira de Queiroz e Augusto Frederico Schmidt. Mas provocou polêmica, chegando a ser condenado por alguns setores como sacrilégio e blasfêmia. O Museu de Arte Negra realizou sua primeira exposição em 1968 no Museu de Imagem do Som. A coleção incluiu obras originais de autores como José Heitor, Sebastião Januário, Otávio Araújo, Agenor, Aguinaldo dos Santos, Aldemir Martins, Iberê Camargo, Ivan Serpa e muitos outros, além de artistas que colaboraram com cenários e figurino das produções teatrais do TEM, como Henrico Bianco, Tomás Santa Rosa, Sorensen e Anísio Medeiros. A ideia do museu surgiu da necessidade do museu, um imperativo do desenvolvimento cultural da comunidade negra. Porque, em geral, quando se diz que um brasileiro é artista, quando se trata de um negro, olha lá, é um artista, é um pintor aí. Quer dizer, é coisa sem importância. Eu descobri o valor da arte negra depois que o Abdias Nascimento me apresentou a cabeça de animal do Aguinaldo dos Santos, um ilustre baiano já falecido. A identidade do africanismo dentro de mim, ele falou mais alto, e hoje em dia eu sou mais liberto. A inspiração, a força da arte negra, hoje em dia eu faço mais consciente. Apesar dos esforços de sua direção, o Museu de Arte Negra nunca conseguiu ter uma sede própria, ficando as peças sob a guarda pessoal do seu curador, Abdias Nascimento. Hoje a coleção está sob a guarda do IPEAFRO, que realiza exposições culturais e educativas do acervo. Essa exposição me tocou muito porque eu pude reviver momentos que foram definitivos para a minha carreira e recordar também situações que foram de grande importância na minha vida. A partir de 1968, Abdias Nascimento levou ao exterior o legado do TEM, de luta contra o racismo e a favor da arte negra. Voltando ao país, ele continuou essa luta, participando do movimento social negro. O legado do TEM está presente na conquista de políticas de igualdade racial e na ação de grupos de teatro negro em todo o país, como a Companhia Étnica e a Companhia dos Comuns, no Rio de Janeiro, e a Companhia Abdias Nascimento, em Salvador. 4 fóruns nacionais de performance negra testemunharam a força do teatro negro hoje, apesar das dificuldades numa sociedade ainda marcada por desigualdade e discriminação. Rain, 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 beautiful rain. Oh, come, never come. Oh, come, never come. Oh, come to me, beautiful rain. Pode tirar, Lena. Answers good night to the mountain. Amanda, Oi. questão do Paulo. Vamos fazer a transição de sala, que aí a gente Tá. segura até o final para dar tudo legal. Perfeito. Quem está acompanhando, são poucos segundinhos assim para a gente fazer a transição de sala. Vai entrar uma imagem aí de transição. Rapidinho, estamos de volta na sala nova.
Olá, parece que conseguimos retornar. Amanda, estamos no ar. Você pode retomar. Bom, então, esse vídeo, né, do TEM, eu gosto muito desse vídeo, porque ele mostra, né, toda a dimensão que era esse projeto, né, que não era, tá, criou um grupo de teatro, como se criar um grupo de teatro fosse pouca coisa, né, é uma coisa muito grande, mas mostrar também toda essa dimensão política que tinha em torno do TEM. E o Abdias, ele se tornou também depois, né, senador e tal, foi também ocupou esse lugar, né, esse lugar também na política brasileira, não só ali aos arredores, formando as pessoas, organizando sindicatos, manifestações, participando ativamente do movimento negro, mas também depois ele assume, né, esse cargo político, né? Então pode passar, Lelo. Depois a gente vai ter, a partir, né, de 51, algumas leis que vão ser importantes nesse processo de tornar o Brasil um país também de pessoas negras, né? Porque até então esse país era um país que não queria as pessoas negras aqui. Não que depois da Lei Afonso Arinos isso mudou, não. Mas a partir do momento que a gente tem uma legislação que começa a legislar contra o racismo, a gente começa a também pensar, a refletir sobre o papel das pessoas negras, né, no país, né? A bailarina afro-americana, né, Catherine, ela foi uma bailarina importantíssima, né, na história. Ela foi uma das primeiras bailarinas, né, a ocupar esse lugar de importância, né, dentro da sociedade, assim. E ela veio participar de um espetáculo aqui no Brasil, e ela foi impedida de se hospedar no seu hotel, né, por conta do racismo, né, por conta da sua cor. E aí, o deputado Afonso Arinos, que era um homem branco, né, criou essa lei que foi aprovada no dia 3 de julho de 51, que tornava, né, contravenção penal a discriminação por raça ou cor, né? Esse episódio ele foi assim muito importante porque foi uma das primeiras vezes que o mundo, né, começou a ver o Brasil como um país racista também, porque até então vigorava que essa ideia muito difundida pelo Gilberto Freire, que era essa ideia de democracia racial, né? Por conta do que o Gilberto Freire coloca lá em Casa Grande Senzala, né? De que a miscigenação no Brasil aconteceu de maneira muito harmoniosa, né? De que não foi por conta do estupro, né? Mas que foi muito harmonioso e tal. Existia, sim, né? Ao redor do mundo, essa ideia de que o Brasil era um país que não existia racismo. Porque tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul existiam leis, né, separatistas, segregacionistas, né? Mas no Brasil o racismo acontecia e não existiam leis assim descaradamente racistas, né? Lógico que existiam leis racistas, né? Como por exemplo a lei da vadiagem, por exemplo, que durou até recentemente, de que se você fosse pego sem trabalho, sem carteira de trabalho, você era levado, né, preso. E quem que não tinha carteira de trabalho, quem que não tinha trabalho no Brasil? Eram pessoas negras. Então existiram várias leis, né,
mas não tinha nada assim tão descarado, né? Como existia nos Estados Unidos e na África do Sul. Mas aqui, esse episódio foi um episódio que circulou pela mídia, ainda mais porque se tratava de uma artista importantíssima, afro-americana. Então, nos jornais dos Estados Unidos, isso foi escancarado. E aí a imagem do Brasil, né, essa imagem de país que não tinha racismo, ficou muito feia, né? Ficou assim manchada, né? Então, o Gilberto Freire, nossa, na hora ele se posicionou, né, a respeito do caso, porque era algo que feria uma ideia que ele mesmo difundia, né, de que no Brasil não tinha racismo. Então, pode passar, tem a fala dele, né, do Gilberto Freire, que era assim: se é certo que um hotel da capital de São Paulo recusou acolher como hóspede a artista norte-americana Catherine Dunham por ser pessoa de cor, o fato não deve ficar sem uma palavra de protesto nacional nesta casa. Entre nossas responsabilidades está a de vigilância democrática. Este é o momento em que o silêncio cômodo seria uma traição aos nossos deveres de representantes de uma nação, que faz do ideal, se não sempre da prática, da democracia social, inclusive a étnica, um dos seus motivos de vida, uma das suas condições de desenvolvimento. Então, vejam, essa lei só saiu, gente, porque esse caso teve muita visibilidade. E porque, lógico, era uma artista estrangeira, né? E de muita importância, né? Se não fosse isso, com certeza continuaria, né, da forma como está. Os deputados, né, os governantes, fingindo que não tinha racismo no Brasil, e, enquanto isso, o genocídio da população negra acontecendo fortemente, tá? Então, essa lei aconteceu, mas vocês vão perceber que é uma lei que não teve, assim, tanta importância, assim como até hoje, né? A gente tem pouquíssimas pessoas que são presas no Brasil por racismo, apesar da lei existir, mas foi uma primeira lei que escancarou que a gente era um país racista, porque a gente precisava de uma lei contra o racismo, tá? Pode passar. Continuando, né, a gente tem outras organizações, né? Então, a terceira fase foi no golpe militar, né? Foi a partir do golpe militar. E o golpe militar, ele desarticulou, né, toda a possibilidade de organização de forças negras, mas mesmo assim o movimento negro continuou se articulando, né, politicamente, né? Então, mesmo com toda essa pressão, né, do golpe militar, o movimento negro continuou, tá? Primeiro, a gente teve o Centro de Cultura de Arte Negra, que reapareceu, o SECAM, e os jornais, que eram muito importantes, Árvore das Palavras, em São Paulo, e o Biluga, em São Caetano, que foram jornais importantíssimos, né, que eram ali dessa imprensa negra, para denunciar também as atrocidades, né, do regime militar. Também, ali em 71, foi fundado o Grupo Palmares, em Porto Alegre, que foi um grupo, por exemplo, que defendeu que o movimento negro parasse de celebrar o 13 de maio e começasse a celebrar o 20 de novembro, que é o dia da morte do Zumbi,
e ser celebrado, né, pela população negra como o Dia da Consciência Negra, né? O 13 de maio, ainda hoje, ele é uma data importante, porque, como eu comentei, né, apesar de existirem poucas pessoas negras escravizadas no Brasil em 1888, existiam sim pessoas negras escravizadas e que a abolição, né, acabou libertando essas pessoas. Então, o 13 de maio ele tem que sim ser comentado, né, relembrado, mas no sentido de reivindicar, né, coisas que nos foram negadas, né, nesse 13 de maio, né? Então, toda aquela abolição que foi pensada pelos abolicionistas, né, que era uma abolição que previa, sim, a organização de políticas públicas para integrar essa população negra à sociedade, ela não foi realizada. Então, o 13 de maio hoje, ele é lembrado pela população negra como um dia de reivindicações, né? Assim como o 20 de novembro, mas o 20 de novembro é, de fato, um dia celebrado, né? Um dia para pensar, né? Heróis e heroínas negras, né? Pode passar. Aqui a gente também tem na década, né, durante a ditadura, né, a fundação do Movimento Negro Unificado, né, que foi em 78, né, foi ali nas escadarias do Teatro Municipal, né, que houve, né, a grande manifestação, né, de fundação do movimento negro, né? E depois a gente vai ter o quarto período, que é a partir da abertura política até os dias atuais. A gente tem também um vídeo, né? Só que esse vídeo eu não vou passar porque a gente já está muito adiantado na hora, mas eu peço para o Lelo depois deixar disponível para o pessoal o link, que é um vídeo que vai falar sobre o movimento negro. Nesse vídeo, inclusive, a gente tem pessoas que o Lelo falou no início da aula, né? Que foram esses griots, né, importantes do movimento negro, eles estão falando nesse vídeo. Então, depois eu deixo aí para vocês verem esse vídeo também, que fala sobre a importância, né, do movimento negro. Pode passar, Lelo? Então, a gente tem aqui essa faixa, né, que marca, né, essa foto, né, com essas faixas, que são as reivindicações que aconteceram em 78, né? E que até hoje, de alguma forma, elas atravessam a luta do movimento negro, porque ali nessas faixas, não dá para vocês verem todas, né? Mas ali também tinha faixa que falava, pedia democracia, que pedia igualdade racial, equidade, enfim. E se a gente for pensar hoje, né, a pauta do movimento negro também hoje é sobre fortalecimento de democracia, sobre igualdade racial, né? Então é um movimento que existe, né, há quase 50 anos, mas que ainda hoje as pautas não mudaram, né? A gente, sim, avançou muito, mas ainda hoje parece que a gente tem ainda reivindicando as mesmas coisas, né? Pode passar, Lelo. Aí, após a fundação do Movimento Negro, a gente teve o Carlos Alberto de Oliveira dos Santos, né, que era conhecido como Caô, né? Ele era advogado e ele propôs, né, essa lei, a Lei Caô,
né, que é uma das primeiras leis ali que, de fato, né, vai falar sobre racismo no Brasil, né? Ela vai falar não só em relação à raça, cor, mas essa lei também fala sobre etnia, sobre religião, né? Que também é muito importante, porque hoje a gente tem o racismo religioso e crimes de intolerância religiosa também, né? Então, essa lei, ela vai também falar sobre, não só sobre questão de cor, né, de raça e cor, mas também sobre religião, tá? E aí e vai falar sobre crime, é a primeira vez que a gente vai falar sobre crime, racismo ser crime, né, no nosso país. Pode passar. Depois a gente tem a Marcha Zumbi dos Palmares, né? Essa marcha aconteceu em 1995, né? E ela foi uma marcha muito importante, porque a partir dessa marcha que a gente começou a ter, reverberou muito na política, né? Porque essa marcha, ela gerou um documento, tá? Que se chama Programa para a Superação do Racismo. Esse documento ela foi entregue ao Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época, né? E foi a primeira vez que o Fernando Henrique assinou esse documento, se comprometendo, né, enquanto governante, né, a fazer ações afirmativas em prol de pessoas negras, né? Essa marcha isso foi muito importante porque um presidente assinar um documento desse significa que ele está finalmente reconhecendo que esse país é racista e que ele precisa combater o racismo, né? Não só não ser racista, mas ser antirracista, né? Combater o racismo, criar políticas públicas e tal. Então, esse documento foi muito importante e foi fruto mesmo dessa mobilização do movimento negro. Pode passar. Então, aqui, o Fernando Henrique, ele além de criar, né, de assinar esse documento, ele criou esse grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. E aí, esse grupo, ele tinha vários subgrupos, né, como saúde, educação, e aí todos esses subgrupos acabaram, ainda hoje, né, existem no sentido de fortalecer a política de ações afirmativas para a população negra nesses espaços. Então, por exemplo, foi esse subgrupo de educação, por exemplo, que gerou a Lei 10.639, né? Esse grupo na parte de saúde que gerou o programa de políticas, né, para a saúde da população negra. Então, para vocês verem como esse movimento foi importante, né? Pode passar. Então, como eu falei, né, a gente teve em 2003 a Lei 10.639, que altera a LDB e obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Pode passar. A Aline vai falar melhor, né, sobre essa parte de educação com vocês semana que vem, então eu só vou passar agora. E aí eu achei importante trazer o nome, né, essa figura da professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, porque ela foi uma liderança importante, né, na organização dessa lei, na redação de diretrizes curriculares para que essa lei fosse implementada, e ela participou do Conselho Nacional de Educação como um nome que foi indicação do movimento negro, para vocês verem como o movimento negro está muito atuante na política brasileira, né? Como ele atua nesse sentido de indicar pessoas, de organizar, né? E até hoje
dentro do Ministério da Educação, dentro do Ministério da Igualdade Racial, o movimento negro tem atuação importantíssima. Pode passar. Depois, também, a gente teve, em 2003, a criação do Ministério da Igualdade Racial. Naquela época, ele tinha... não tinha essa configuração de ministério, era uma secretaria, né, a CEPIR, né, que era a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né? Na época, a primeira pessoa, né, que esteve à frente dessa secretaria foi a professora Matilde Ribeiro, que é um nome importantíssimo, né, no sentido assim de intelectual e de pensar politicamente o nosso país. Pode passar. E hoje, quem que está ministra é a Aniele. E é importante falar disso porque o Ministério de Igualdade Racial também ele virou, na época do Temer, né, ele era uma secretaria conjunta lá com mulheres, enfim, várias... ele foi totalmente descaracterizado, né? No governo Bolsonaro também, totalmente descaracterizado, e com o retorno, né, do governo Lula, ele voltou, né, com essa configuração de ministério e tal. E aí a Aniele, né, foi escolhida como a ministra, irmã da Marielle Franco, que foi assassinada, né, da vereadora. Pode passar. E aí, o legado da Marielle na política foi muito importante, porque ele gerou duas ações. O primeiro, o Instituto Marielle Franco, que foi criado por mulheres negras, né, do movimento negro, que foram até a família de Marielle, para criar esse instituto como uma forma de não deixar morrer o legado de Marielle, e também por cobrar, né, das instâncias, né, explicações para o assassinato, né, respostas, né, para esse assassinato da Marielle. E o Instituto também criou a Agenda Marielle Franco, que é uma agenda que busca reunir candidaturas de mulheres negras e pessoas LGBTQIA+, que queiram levar o legado da Marielle Franco. Isso, gente, isso assim foi um fruto assim muito importante do Instituto Marielle Franco. Eu acompanhei a Agenda Marielle aqui no Paraná, aqui em Curitiba, e só o ano passado a gente tinha mais de 20 candidaturas de mulheres negras como vereadoras, né? Daqui do Paraná, e isso foi muito importante, assim, né? O quanto o legado da Marielle foi forte nesse sentido da política brasileira pensada para mulheres negras, né? E estamos cobrando, né, ainda respostas e punição, né, para os assassinos de Marielle Franco, né? Pode passar. Depois a gente teve a lei de cota, primeiro o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, né? Que foi um estatuto que quer garantir mesmo a efetivação de igualdade de oportunidades, defesa de direitos, né, para pessoas negras. E passando, a gente tem também, em 2012, pode passar, a lei de cotas, né, que também vai ser mais aprofundada na aula que vem. Pode passar. Ontem, né, a gente teve a aprovação da PL das cotas nos serviços públicos, né, que garantiu a reserva de 30%, né, aumentou, né, a reserva de 30%, né, de vagas, né, para pessoas negras, indígenas, quilombolas, né.
E a redatora foi a deputada Carol D'Artora, que é uma deputada aqui do Paraná, e eu tive a alegria, né, de votar pela primeira vez numa pessoa preta, foi quando eu pude votar na deputada Carol D'Artora, né? Então, ela foi a primeira vereadora negra de Curitiba em 2020 e foi a primeira deputada federal negra do Paraná em 2022. Vocês terem noção, né, do quanto que o racismo é grande no nosso país, né? Então, a primeira vez que uma deputada negra foi eleita no Paraná foi apenas em 2022, né? Vocês terem noção. Pode passar. Aqui é a frase, né, que o Tiago Rogério fala, né, no podcast, e que ele também finaliza o livro, né, que é essa frase da colisão negra por direitos, né, enquanto houver racismo não haverá democracia, que é muito isso que a gente está discutindo, né. Enquanto a gente ainda tem uma vereadora negra assassinada nesse país, a gente não vai ter democracia de fato, né? Pode passar. Aqui também eu tinha deixado um vídeo, mas pode passar. Era um vídeo da minha tia falando sobre uma receita, né, com erva de Santa Maria, né, para dor, para verme, né? Que era uma receita que se fazia muito em casa, né? E era um vídeo da minha tia explicando, né? Porque quando a gente fala de saúde da população negra, né? Até o Tiago vai falar no podcast, né, sobre esse legado, né, da população negra de poder se curar por meio de raízes, né, por meio desses saberes que não são tão valorizados, né? Então a gente tem esse lado, né, dessa população que ela conhece esses saberes, né? Mas a gente tem um outro lado que é essa população acaba se fortalecendo com esse saber popular, porque muitas vezes não tem acesso a outro tipo de saúde, né? Que também não é interessante, né? O interessante é valorizar o saber popular para que a gente possa levar esse saber para todas as pessoas, né? Para que ele possa ser utilizado também nos grandes hospitais e tal, né? Mas não as pessoas terem que acessar esse saber porque não tem acesso às outras coisas, né? É igual, por exemplo, a gente vê o grande número de pessoas negras que foram autodidatas, né? Então, é relevante a gente trazer essa discussão da pessoa, a pessoa autodidata e tal, nossa, como ela era inteligente, ela foi autodidata. Mas, na maioria das vezes, pessoas negras são autodidatas porque elas não têm acesso ao saber institucional. E isso não é o ideal, né? Então, quando a gente pensa em saúde da e para a população negra, é uma outra direito que ainda é negado à população negra, né? A gente está começando a acessar o direito à educação e o direito ao trabalho, né? São dois direitos ali que a gente está começando a acessar por meio de política pública, mas a saúde ainda é um problema, né? Quando a gente fala de população negra. Por mais que hoje a gente já tenha, né, o projeto, como eu já citei para vocês, né, um programa voltado para a saúde da população negra, quando a gente olha de fato a realidade, a gente vê que isso está muito longe de acontecer, né? Agora, a Covid mesmo trouxe dados para nós, né? De que os grandes
a maior porcentagem de pessoas mortas pela Covid foram pessoas negras, né? E é lógico que isso tem todo um problema estrutural, porque essas pessoas foram pessoas, por exemplo, que não puderam parar de trabalhar, ficar em casa e tal, e tal, e tal, mas também tem a ver com o fato de, por exemplo, grande parte dessa população ser hipertensa, porque a hipertensão é uma doença que atinge mais pessoas negras. Então, tem alguns fatores que são genéticos, que têm a ver com saúde da população negra e que não tem a ver, por exemplo, com fatores externos, que não foram olhados quando a gente falou da Covid-19, por exemplo, né? E, de novo, o movimento negro atuou ativamente nesse processo de discutir saúde, né? E uma coisa que o Tiago Rogério fala muito no podcast, falou no vídeo, né? É isso, quando o movimento negro luta por saúde, ele não está falando de saúde só para a população negra, está falando de saúde para todo mundo, né? A mesma forma, como quando o movimento negro luta por direitos trabalhistas, não é só para pessoas negras, é para todo mundo. Quando ele luta por direito a acesso à educação, não é só para pessoas negras, é para todo mundo. E aqui na saúde foi a mesma coisa. O movimento negro foi muito importante, por exemplo, para a criação do SUS, né? O movimento negro esteve muito ativo, né? Nessa Conferência Nacional de Saúde que foi realizada em 86, que foi uma conferência, por exemplo, que determinou saúde como um direito de todo mundo, né? E que depois influenciou na Constituição de 88 e na criação do SUS também em 88. Pode passar. O movimento de mulheres negras foi também que lutou para pensar a saúde da mulher negra, principalmente em relação à saúde sexual e reprodutiva, né? Então, quando a gente pensa no alto índice de mães que morriam logo após de dar à luz, essas mães eram mães negras, né? Assim como bebês que morriam recém-nascidos, grande parte eram bebês negros. Então, toda essa questão foi uma luta do movimento negro, né, para pensar ações voltadas para a saúde da mulher. Pode ir, pode passar. Como eu falei, né, lá naquela marcha foi criado um subgrupo, né? Esse subgrupo era um grupo que era voltado para a saúde e ele organizou uma mesa redonda voltada para a saúde da população negra. E os principais resultados foram, por exemplo, colocar o quesito cor nos sistemas de informação de mortalidade e de nascidos vivos, que não tinha, assim como colocar o quesito cor nas fichas, né, que se preenche quando a gente pensa em questão de saúde. Por exemplo, até durante muito tempo a gente não consegue, por exemplo, mensurar os dados nos manicômios, por exemplo, porque não se tinha esse quesito cor, né? A gente sabe que muitas pessoas negras, né, foram trancafiadas nesses lugares e que tratar a saúde mental sempre foi uma reivindicação do movimento negro, mas a gente não tinha esses dados. E hoje, por conta da luta do movimento negro, a gente começa a tentar colocar esses dados, né? Para que a gente possa mensurar não só dados para denunciar coisas, mas também para a gente poder fazer pesquisas, né, em torno da saúde da população negra, né? Primeiro foi também um outro resultado foi em relação a quesitos éticos, né? Então tinha que ter o recorte racial em toda e qualquer pesquisa com seres humanos, né? Que não tinha também. E a recomendação a uma formação de uma política nacional de atenção a pessoas com anemia falciforme, que
já tinham entendido que a sua grande maioria eram pessoas negras. Pode passar. Depois a gente vai ter a criação em 2004 de um comitê técnico da saúde da população negra, que era composto por diversos pesquisadores e ativistas da luta antirracista no campo da saúde, e esse comitê começou a realizar pesquisas e também denúncias, né, em relação às desigualdades no âmbito da saúde para a população negra, mais especificamente para mulheres negras, pobres e de baixa renda, né? Pode passar. Esse comitê, ele gerou diversos resultados, né? Como, por exemplo, doenças e agravos, né? Que eram muito comuns na população negra. E aí a gente separou por alguns grupos. O primeiro de geneticamente determinados, né? Como, por exemplo, doença falciforme, deficiência de glicose 6-fosfato, né? Desigrogenase. Depois, o adquiridos por condições desfavoráveis, como, por exemplo, desnutrição, anemia, doenças de trabalho, DSTs, mortes violentas, mortalidade infantil, abortos, sofrimento psíquico, estresse, depressão, tuberculose, transtornos mentais, né? Pode passar. Pode passar. A gente também depois tem outro grupo que é de evolução agravada ou tratamento dificultado, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses. E aí foi entendido que essas doenças necessitam de uma abordagem específica, como a exigência da promoção da equidade em saúde no país, né? Então, tudo isso, gente, todas essas informações eu tirei de um documento que se chama Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, né? Uma política do SUS, que esse documento é uma conquista também do movimento negro, né? Pode passar. E aí também nesse documento, como uma política, né, com a finalidade de combater o racismo institucional, foram adotadas duas medidas, né? Uma de relação interpessoal, né, que tem a ver com as relações mesmo que estabelecem entre dirigentes e servidores, entre servidores e usuários dos serviços, e a segunda tinha a ver com a questão político-pragmática, né? E aí, algumas ações relacionadas com essa segunda dimensão, que era a produção e a disseminação de informações sobre experiências diferentes e desigualdades, né? Tanto no nascer, viver, adoecer e morrer, pode passar. Então, tinha, né, essa ideia mesmo de disseminar essas informações, né? Capacidade de reconhecer o racismo como um dos determinantes das desigualdades no processo de ampliação das potencialidades individuais, né? Investimento em ações e programas específicos para identificação de práticas discriminatórias, e também possibilidade de elaboração e implementação de mecanismos e estratégias de não discriminação, combate e prevenção do racismo e intolerâncias correlatas, incluindo a sensibilização e capacitação de profissionais, que eu acho que aqui é o ponto-chave, né? Sensibilizar e capacitar profissionais, né? E também o compromisso em priorizar a formulação e implementação de mecanismos e estratégias de redução das disparidades e promoção da igualdade. Então, tudo isso, gente, está num documento, né, que foi feito pelo governo brasileiro, voltado para a saúde da população negra, né? Pode passar.
E aí, no dia 27, né, de outubro, desde 2007, a gente tem o dia 27 de outubro como Dia Nacional de Mobilização pró-saúde da população negra, que é um dia voltado mesmo para refletir, conscientizar, né, a população e governantes, né, e profissionais da área da saúde sobre as especificidades, né, da população negra. Pode passar. E aqui eu finalizo, né, a aula trazendo também o protagonismo, a figura da Jurema Werneck, né, que é médica, né, pesquisadora e ativista uma das ativistas negras e médicas e pesquisadoras mais importantes desse país, né? Ela é cofundadora da Crioula, né? Que é, por exemplo, a fundação que organiza a Marcha das Mulheres Negras, né? Que hoje, esse ano, completa 10 anos e que tem a previsão de reunir 1 milhão de mulheres negras em Brasília no dia 25 de novembro, né? E dentre as diversas coisas que ela fez, que são muitas, né? E as diversas coisas que ela ainda faz, né? Ela também representou o movimento negro no Conselho Nacional de Saúde até 2012, né? E foi coordenadora geral, né, da 14ª Conferência Nacional de Saúde em 2011 e integrou o grupo assessor da sociedade civil da ONU Mulheres Brasil e o Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde. E, além disso, né, a Jurema Werneck, pode passar, ela também foi um dos nomes importantíssimos que denunciou o descaso desse governo, né, com a população negra no combate à Covid, né? Porque é aquilo, como já se previa, né, que grande parte das pessoas que morreriam nesse país seriam pessoas negras, o governo ele simplesmente negligenciou totalmente esse vírus, né? E não adotou medidas preventivas. E ela fez um estudo apontando que 120 mil vidas poderiam ter sido poupadas se o governo tivesse feito, né? Então, ela é uma voz importantíssima também de denúncia, né? De como esse governo ele foi totalmente negligente com a população negra. E ela também tem um trabalho importantíssimo de saúde das mulheres negras, né? Então, eu finalizo a aula aqui e gostaria de deixar uma atividade para vocês, né? Pode passar, Lelo. Finalizo com essa frase, que é uma frase que é uma epígrafe do livro e que o Tiago ele fala muito também no podcast, que é essa frase do Januário Garcia, que diz: existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro, né? Falando mesmo, né, de como que a população negra foi fundamental e é até hoje para a construção e a organização, o desenvolvimento desse país, né? E aí eu finalizo aqui com essa atividade. Pode passar, Lelo? Então, em 2019, a Escola de Samba Mangueira ela foi campeã do carnaval com o samba enredo História para Ninar Gente Grande. Então, a ideia é que, como esse samba enredo dialoga muito, né, com o Projeto Quirino, com a aula de hoje e a aula da semana que vem, a ideia é que vocês ouçam, né, esse samba enredo e escrevam um comentário crítico, né, sobre a presença negra na história do Brasil. É isso. Aqui eu tenho algumas referências, outras referências eu já fui colocando no decorrer da aula, né? Mas gostaria de agradecer, né, a todo mundo que está participando dessa aula,
Gostaria de agradecer também ao pessoal, ao Lelo e principalmente a toda a organização da Flavir, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, sempre uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar isso, né, com a Aline também, que é essa parceira aí que a gente está sempre, né, dividindo esse espaço aqui. E espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado da aula e que a gente possa continuar na semana que vem, que na semana que vem vai se falar sobre a questão artística, né, a questão da música, a questão da educação e a questão da religião, que são outros pontos que o Tiago aborda bastante no Projeto Querido. Era isso, Lelo, se você quiser falar alguma coisa para finalizar, não sei se você vai falar. Sim, queria agradecer imensamente, Amanda, por mais essa participação na Flavir. Você e a Aline representam um elo de conexão muito profundo assim, da Flavir com a questão da racialidade, do pensamento afrocentrado no Brasil. E eu queria mostrar para vocês aqui 2 livros. Primeiro é esse aqui, o primeiro livro dos griots do Movimento Negro Unificado, que a Amanda falou longamente sobre ele, né? Sobre o papel na saúde, sobre o papel desde os anos 70 na questão da racialidade no Brasil. Em 2023, o Movimento Negro Unificado criou o Conselho dos Griots do Movimento Negro Unificado. Me parece que foi uma iniciativa do Movimento Negro Unificado de São Paulo, que esteve aqui em Lambari, fazendo o lançamento desse livro. Tivemos aí a presença de alguns griots do Movimento Negro Unificado, e também, não poderia ser diferente, falar também sobre o Projeto Querino, o livro do Tiago Rogério, que é o nosso autor homenageado. Leiam o livro, ouçam o podcast, é uma aula, como a Amanda disse hoje, são aulas, tanto esses 2 livros, né? São aulas a respeito da luta dos negros pela construção da história do Brasil. Uma história negligenciada, uma história subestimada, mas não houve nenhum avanço na questão racial do Brasil, senão pela iniciativa e pela genialidade dos negros brasileiros. E se o Brasil caminha nessa direção de uma busca igualitária, não é por uma política de Estado, não é por uma consciência social difusa, é por uma luta cotidiana e massiva e obstinada dos negros brasileiros, que vem sendo anunciada nessas todas as aulas que a Amanda e a Aline deram desde 2021, que seguem aqui, agora com a aproximação do movimento negro e também com a homenagem ao Tiago Rogério. Obrigado a todos. Na próxima semana a gente volta com a aula da Aline Arruda. Obrigado, Amanda, pela sabedoria. Obrigado, Amanda, pela dedicação à feira, principalmente pelo afeto, né? A questão afetiva é principal. A gente acabou não exibindo o vídeo da sua tia, mas eu acho que diz muito respeito, né? Quando você diz assim, eu sou neta da minha avó, sou filha da minha mãe, e assim é o caminho até aqui, você traz a história da sua família. Quer dizer que a luta da negritude é essa luta da ancestralidade, a luta da pessoalidade, é a luta das histórias que são negligenciadas, mas que permanecem vivas pela voz de pessoas como você, que traz a voz da sua família, da Amanda, que não sendo uma pessoa negra, da Aline, né, que não sendo uma pessoa negra, se compromete com a história da literatura e da negritude brasileira. Eu me sinto muito feliz, sinceramente, assim, por a feira ter tomado esse rumo, ter sido um aprendizado. Meu ponto de vista sobre a vida tem mudado o mundo muito no contato com vocês, no contato com todas as histórias que a Flavir botou em cena de 2021 para cá. E essa é uma história que está só começando. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.